Ok. Então, vamos lá. Você tem aqui esses 3 pontos, né? No plano, né? Eu coloquei já, nós fizemos esse exemplo do plano, só ficou faltando na lista e depois nós vamos colocar na lista. Então, você tem esses 3 pontos do plano. Com esses 3 pontos do plano, o que você pode formar? Você pode formar os vetores, tá? Em cima, só com os 3 pontos você já forma 2 vetores aqui, dado esses 3 pontos. Por quê? Olha, você pode pegar esse vetor A e fazer o seguinte, formar um vetor entre A e B, tá? Por exemplo, se o A é igual a 1, 2 e 3, é um ponto, 1, 2, vamos colocar o A, a origem, tá? Vamos colocar um A que seja na origem, só para o A seja 0, 0, 0, origem. Então você vai ter assim, 0, 0, 0, origem. Aí o B, ponto B, B, por exemplo, 1, 1 e 1. E o ponto C, 2, 2 e 2. Só para ter esses 3 pontos. E eles estão sobre um plano, formam um plano. Ok. Então, esse vetor, vamos chamar de um vetor Azinho, um vetor V1, vamos chamar de V1. Esse primeiro vetor o livro usa AB, né? Vamos lá, AB. Você pega o ponto B menos o ponto A, né? Que seria essa diferença aqui. Então, você vai ter B menos o A, que vai ser o vetor AB, tá? Essa é a forma de representação. Então, ponto B, ele é 1 menos 0, as componentes, diminui componente por componente. 1 menos 0 vai dar 1. 1 menos 0, 1 e 1, ok? Esse é o vetor AB. Aí outro vetor nós podemos formar daqui para cá, ó, saindo desse ponto como origem, BC. Então o vetor vai ser C menos AC, né? AC. C menos A. Que vai ser esse vetor aqui, ó. AC. E esse vetor assim, então você tira o C, o ponto C é 2, menos 1, fica 1. Isso aqui deu 1. E aqui 1. Ok? Acho que meu exemplo aqui está sendo infeliz, porque está dando o mesmo vetor. Não, então eu tenho que tirar aqui, estão paralelos, né? Vamos tirar um vetor aqui que vai dar diferente. Meu exemplo aqui que eu tirei de cabeça aqui não tá batendo. Vamos colocar números diferentes aqui, senão vai dar a mesma coisa, tá? Tá, primeiro aqui. Vou colocar números diferentes aqui. Aqui 3, aqui 4 e aqui 5, tá? Então, vamos lá. Então, CA. AC, né? Então, o ponto C menos A. 3 menos 2, A. 3 menos 0. 3 menos 0 vai dar... Eu estou fazendo até diferente. 3 menos 0, que é o A, né? Vai dar 3. 4 menos 0 vai dar 4. E 5 menos 0 vai dar 5. Né? Beleza, nós temos 2 vetores diferentes aqui. O AB e o AC. Que estão sobre esse plano aqui. Beleza? Uma vez que você tem esses vetores aqui, você calcula o produto vetorial. Você sabe que o produto vetorial entre 2 vetores, se você vai ter um terceiro vetor, que a gente chama de normal, né? Que está perpendicular a esses 2 vetores aqui. Beleza? Perpendicular a esses 2 vetores. Perpendicular ao plano. Então você vai fazer um produto vetorial do AB, produto vetorial pelo AC. Esse produto vetorial, para fazer bem rápido ele, é o que? O I, JK. E aqui você vai ter o quê?
o AC vai ser, o primeiro vetor é o AB, então é 1, 1 e 1, e o segundo vetor é o AC, é 3, 4 e 5, ok? Então, calculo o produto vetorial aqui, vai ser o determinante. Então, primeiro a gente isola a primeira linha e a primeira coluna, vai sobrar essa matriz aqui. 1 vezes 5, vai ser 5, menos 4 vezes 1, menos 4, na direção E. Aí, na direção J. Direção J, separa essa coluna e tira essa. Sobra esses elementos aqui, que é esse e esse, para formar essa matriz 2 por 2. Só que a gente multiplica ao contrário. Primeiro começa do 3 vezes 1, porque essa é do meio, 3 vezes 1 é 3, menos 5 vezes 1, que é 5, na direção J. E mais o terceiro termo, que daí é, separa essa linha, separo essa, fica essa matriz aqui. Então vai ficar 1 vezes 4, é 4, normal, menos 3 vezes 1, que é 3, menos 3, na direção K. Com isso eu vou ter o quê? O resultado vai ser, desse produto vetorial, 5 menos 4 vai ser 1, vai dar I, né? 3 menos 5 vai dar menos 2 na direção J, e menos 1, não, e 1, mais 1 na direção K. Então, esse é um vetor aqui que deu aqui 1, menos 2, né? E 1. Esse é o vetor. Tá? Que é o vetor N, né? Nesse caso aqui, o vetor N. Então, uma vez que você tem um vetor N, você sabe o seguinte: o vetor N, produto escalar por um R0, o R menos o R0, né, um vetor aqui que está no plano, né, qualquer um desses vetores que está no plano, você sabe que isso aqui dá igual a zero, né? Então, você sabe também que você pode pegar qualquer um desses vetores aqui, ó, e calcular também o produto escalar, tá, desse vetor, simplesmente por R ou por R0, né? Qualquer um desses vetores, o AC, o AB, o AC, tá? Qualquer um desses vetores, o resultado você vai ter a equação do plano, não é? Então, pode ser por esse daqui, por exemplo, ó, vamos pegar o R e o R0. Vamos supor que chamar o ponto P, que é o A, não, ponto P, você pode colocar aqui como o R0, o A aqui no R0, né? E o C aqui, só para a gente, e o C aqui. Então, esse vetor aqui, aqui está a origem, né? E aqui está o C. O AC é o vetor R menos R0. Esse aqui é o vetor que é aquele vetor AC ali. AC. Então, N produto AC poderia fazer com qualquer escalar, com AB ou com AC. Eu já tenho esses dois vetores, que estão no plano, né? Então, o N produto AC, produto escalar AC, esse aqui a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. O N, quem que é o nosso N? É 1, menos 2 e 1. Produto escalar com AC. Quem que é o AC? É 3, 4 e 5. Ok? Ok, desculpa. Eu não estou colocando qual. Está faltando uma coisa aqui. Aqui está errado. Vamos lá. Eu tenho que determinar quem que é o meu R. Vamos lá. Não vai ficar assim. Vamos fazer certinho, que senão vai dar confusão aqui. Aí não vai dar certo. O meu R, eu determino como qualquer um outro ponto, né? Qualquer um outro ponto que está nessa linha aqui. Né? Qualquer um ponto que está nessa linha. Então, eu vou ter, vamos lá, X na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K. É um ponto qualquer. Aí pego menos o ponto R0, que eu vou colocar qualquer um ponto que eu tenho aqui. Aí o R0 eu posso pegar qualquer um dos pontos. Então, por exemplo, pode ser o ponto A. Qualquer um dos pontos, não tem nenhum problema. Então, vamos pegar o ponto A. O A vai ser o quê? 0 na direção Y,
mais 0 na direção J, mais 0 na direção K. Ficou na mesma notação que a gente estava fazendo antes. Aí não vai dar confusão. Então agora vai dar o quê? Isso aqui dá 0, 0, 0, né? Eu peguei um ponto que é a origem, né? Poderia pegar qualquer outro ponto, o resultado é o mesmo. E agora nós vamos ter o quê aqui? O N, quem que é o N? O N, quando você calcula o produto escalar, o N ele é o quê? O 1 menos 2 e o 1, né? Produto escalar. E aqui nós vamos ter o quê? É x, né? X na direção y, que é esse vetor, e o z aqui. Okay? E esse daqui deu igual a 0. Agora, esse daqui vai ser o quê? X mais produto escalar, né? É mais, não, menos 2y mais z igual a 0. Nesse caso aqui, a equação do plano é essa. Ok? Então, se você também tem os 3 pontos no plano, você calcula, né? Você encontra os 2 vetores, né? Pega entre os pontos, encontra 2 vetores sobre o plano, calcula o produto vetorial entre esses 2 vetores, você vai encontrar o vetor perpendicular ao plano, que é o vetor normal. Uma vez, daí você escolhe qualquer um dos outros pontos sobre o plano e você encontra a equação do plano, tá? Beleza? Isso daí vai ser, depois a gente coloca na próxima lista, tá? Bem, entrando aqui em derivadas parciais, a interpretação das derivadas parciais é o seguinte. O que nós temos aqui? Olhando para esse gráfico aqui. Você tem uma superfície, tá? Uma superfície. E nessa superfície, você não precisa ser um plano, tá? Ela pode ser uma superfície geral, com curva, né? Dado qualquer um ponto sobre essa superfície, você pode fixar, tá? Uma variável, você fixa x ou fixa y, né? Nesse caso aqui, olhando aqui o plano, né? Se você fixar x, você vai passar um plano em x. Fixa y, você passa um outro plano cortando, são cortes, né, dessa superfície. E aqui, no cortes dessa superfície, você também vai ter 2 retas, tá? No caso, uma reta, duas curvas, a curva C1, né, se você colocou um plano aqui em y, tá? Colocou um plano em y, você está cortando essa curva, esse plano, né, por essa curva C1. E nesse ponto aqui, você vai ter uma reta tangente, que é a T1. Se você fizer o corte em x, você vai ter um outro corte, né, que é dado pela curva C2. E um outro vetor tangente, ele está em outra reta tangente agora, que está tangente a essa curva C2, tá? Então, cada corte, essa é a interpretação geométrica. Você mantém um constante, e aí você calcula e você tem as retas tangentes por cada um. E vamos ver na prática para ver como que funciona isso daqui. Então, na prática, é o seguinte. Dado, por exemplo, isso daqui, essa função de 2 variáveis, né? 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Determine a derivada de f, ó, isso daqui significa o seguinte, a derivada parcial de f em relação a x no ponto 1, 1. E a derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 1. Então, vamos lá. O que é a derivada do f dessa função aqui em relação a x? Você mantém o y constante, tá? Mantém o y constante e derivamos a função em relação a x. Então, ó, o f em relação a x, ela vai ser o seguinte, a derivada dessa função em relação a x, derivada parcial. A gente mantém o y como se o y fosse um número, então a derivada do 4 dá 0, a derivada do 2y ao quadrado dá 0. Agora só vai pegar aqui a derivada do x, então vai ser menos 2x, ok?
Essa é a derivada parcial dessa função em relação a x, 2x. Agora, com ponto, essa derivada, substituímos na derivada o ponto 1, 1, x por 1 e y por 1. Claro, não tem y aqui na derivada, só tem o x, então a gente coloca 1, vai dar o menos 2. Okay? A derivada em relação a y, que é essa daqui, derivada em relação a y, vai ser a derivada dessa função, né, em relação a y, parcial, derivada parcial. Essa derivada em relação a y, a gente mantém o x constante. Então, o x vira uma constante, dá zero. Derivada da constante dá zero, derivada da 4 dá zero. Vai ser menos, caiu 2, vai ser menos 4y. Menos 4y. Aí substituímos nessa derivada o ponto x igual a 1 e o y igual a 1. Então, você vai ter igual a menos 4. Tá? Então, isso daqui é como que você faz na prática ali, a derivada parcial. Tá? Você mantém as outras constantes, tá? E deriva como fosse número, e deriva só aquela variável que você está trabalhando parcialmente. Mantém. Isso daí, a representação disso, como mostramos ali atrás, é um corte. Tá? Então, quando você mantém, aqui no caso aqui, ó, você está mantendo essa derivada aqui, ó, da curva C1. Você mantém o y constante, por exemplo, em 1. Né? Você está querendo manter o y constante em 1. Se você mantém o y constante em 1, você vai ter esse plano aqui. Esse plano que vai estar cortando, né? E esse corte vai aparecer essa curva C1. No ponto 1, 1, 1. Esse ponto aqui. E aqui, nesse ponto aqui, você vai ter o quê? Uma reta tangente, que vai estar passando por esse ponto. Que é aqui, ó, essa representação. Você coloca esse plano aqui. Esse é o plano y igual a 1. Ele é um plano, tá? Que ele corta o nosso paraboloide. E a representação aqui vai aparecer, ó, tá vendo essa curva que ele está cortando, parece uma curva, e a reta tangente nesse ponto, tá? Que você está querendo. Aqui, nesse outro caso aqui, ó, você coloca um plano cortando para x igual a 1. Isso aqui é um plano x igual a 1. Então é um plano que está cortando o nosso paraboloide em x igual a 1. Claro, vai aparecer essa curva, né? Aqui, uma reta tangente também a cada ponto que você está trabalhando, querendo trabalhar, ok? Nesse caso, esse é o nosso paraboloide aqui, que estão trabalhando, tá? Um gráfico. Esses gráficos aqui de paraboloide, vocês têm que desenhar, tá? Você tem que colocar no papel, montar o gráfico e ir desenhando para entender isso aí. Isso não é tão simples, tá? Eu lembro que a primeira vez que fui trabalhar com esses desenhos em 3 dimensões, de paraboloides, figuras sólidas, né? Deu muito trabalho para mim desenhar. Eu tive que desenhar bastante, colocar bastante no papel, desenhar, né? Na época não tinha muitos programas de computadores para fazer gráfico, né? Hoje tem bastante programas, né? Vocês pode usar bastante programas, MATLAB, GeoGebra, tem muitos programas de gráficos online, né, que estão na internet, que ajudam você a entender, né, melhor, mas nunca isso substitui, né, o fato de você colocar no papel, né, manter constante, entender os conceitos e ver as curvas, coloca os planos cortando, né, e entender como está funcionando o seu gráfico, tá? Beleza? E aí, as derivadas de mais de uma variável, né? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai valer, né? Todas as regras que nós tivemos ali, as regras de limites, né? Que vale para uma variável, você simplesmente separa para 2, 3 variáveis, 4, N variáveis, entendeu? Isso aqui é generalizado. Então, quando você está fazendo a derivada parcial em relação a uma variável, as outras todas se transformam em constantes, tá? Se tiver ali, é constante. Se tiver, você está derivada parcial em relação a x, apareceu o y lá, sozinho, ele vai dar zero, beleza? Vira constante. E as derivadas de ordem superior, a notação é essa daqui, tá? Só para justificar. Você tem assim, a derivada de x, você fez uma primeira derivada da função em relação a x, depois de novo em relação a x. Então, esse aqui é uma fxx. Esse caso aqui. Aí você tem o quê? Derivada em relação a x, depois derivada em relação a x. Aí o que você vai ter? É derivada segunda em relação a x. Ok? Beleza? Também a gente pode colocar assim, se o z é a função, derivada segunda de z em relação a x ao quadrado. Beleza? Se faz a derivada em relação a x, depois em relação a y, faz a derivada aqui, tanto faz, em y em relação a x, porque elas comutam, entendeu?
pode fazer a derivada em y em relação a x, ou x em relação a y, elas comutam. Então aqui você tem x e y, né? Depois y, x, tanto faz. E aqui, de novo, a derivada em relação, tá aí no caso, duas vezes em relação a y. E são notações aqui, você usa 1, 2, 2, 1, 2, 2. São apenas notações. Tá, então aqui, uma vez que você entendeu o conceito de derivada parcial, vai surgir, por exemplo, as equações diferenciais parciais, tá? E essas equações diferenciais parciais é que vocês vão trabalhar, principalmente no cálculo 4, tá? Então aqui, a gente não tem por objetivo aqui resolver equações diferenciais, tá? É o cálculo 3. Aqui nós estamos mais focados na questão vetorial em si, nos teoremas de Stokes, teorema da divergência, são os dois grandes teoremas aí que nós vamos tratar no curso. Mas aqui a gente tem por obrigação aprender, né, como funciona, o que é uma equação diferencial parcial, tá? Então aqui o exemplo mais simples de uma equação diferencial parcial é essa daqui, a equação da onda. A equação da onda é uma equação diferencial parcial. Olha como que ela é dada aqui em cima. Ela é dada dessa forma aqui, né, uma geral, né, isso aqui é uma equação diferencial parcial, né, mas a equação da onda, ela tem o tempo, né, então você vai ter um U, né, que é uma amplitude, né, pode ser uma amplitude de vibração da corda, pressão, pode ser a amplitude de vibração, por exemplo, de uma corda, colocando aqui uma corda de um violino, uma corda vibrante, alguma outra coisa, ou pressão do ar, né, que é também, né, ondas sonoras, né, e aí você vai ter ondas de pressão, né, e amplitudes de pressão, né, para dar a intensidade dessa onda em decibéis, né, são a intensidade das ondas, a frequência da onda, né, que é o som que a gente ouve, toda a parte sonora, som, ondas também eletromagnéticas, todas as ondas em si, ondas de rádio, TV, elas obedecem uma equação parecida com essa daqui, né? Um pouquinho, às vezes, diferente com o caso, mas no geral uma equação parecida com essa daqui, tá? Então, olha só, vamos verificar se o U, esse aqui, o U em xt, sendo um seno, uma solução dessa daqui, se satisfaz como uma solução da equação de onda. Então, vamos lá. Primeiro, vamos derivar a equação da onda, a gente diz o seguinte, tem que fazer duas vezes a derivada parcial em relação a t. Então, se você tem um U, que é de xt, que esse U, ele é o seno de x menos at, beleza? Então, vamos fazer a derivada duas vezes em relação a t. Vamos lá, primeiro isso aqui. Então, o U, primeira derivada de U em relação a t. Primeira derivada em relação a t. Ó, derivada do seno é igual a cosseno. E aí depois a derivada do argumento, né? Que é isso aqui assim, né? Que seria derivada do seno, vamos lá, seno de U em relação a t, né? Não, vamos lá, vou fazer o seguinte. Regra da cadeia aqui. Seno de U em relação a U, né? Derivada de U em relação a t. U é o argumento aqui, né? U. Então, o que você vai ter? Derivada do seno é igual a cosseno. Cosseno. Né? Cosseno de U, que é o cosseno de U ali. E derivada de U em relação a t, né? Em relação a t, só cai o menos A, né? Menos A. Beleza. Vamos derivar de novo agora isso aqui. Isso aqui é o derivada de U em relação a t. Mais uma derivada. Então vai ser a derivada em relação a t da derivada de U em relação a t. Ok? Aí, com isso daqui, nós vamos ter que é a derivada segunda, né? Então vamos derivar de novo isso daqui em relação a t. Derivada, agora é a derivada do cosseno. Então fica menos a, que é uma constante, sai fora, né? E vamos fazer a derivada do cosseno. Então vai ser a derivada do cosseno de U, né, em relação a U, derivada de U em relação a t. Aí nós vamos ter o quê? Derivada de cosseno é o menos seno, né? Menos seno. Então vai ser o derivada de U em relação a t, cai o menos a.
Então, nós vamos ter menos A, derivada do cosseno de U é menos seno de U, e a derivada do U é o menos A, ok? Então, isso aqui, então a gente vai ter assim, o U, duas vezes a derivada, né, vai ser menos com menos, menos vai dar menos, né, menos, e aqui A deu A ao quadrado, beleza? Seno de U. Seno de U, né? Tá ali. Aí vem a derivada segunda. Aqui, ó. Esse aqui eu fiz a derivada do tempo, esse aqui, entendeu? Opa, cometemos um erro aqui. Derivada primeira deu menos, vamos ver se apareceu aqui, menos A, correto, até aqui tá certo, né? Ó, aqui, menos A, cosseno de U, que seria o nosso U aqui. Agora, ok, agora a derivada disso daqui. Cai o menos A para cá, beleza. Aí vai a derivada do cosseno. Derivada do cosseno vai ser o menos seno. Então vai dar o menos A. Derivada do cosseno dá o menos seno. E a derivada do U. Ok. Não, tudo bem, tudo bem. Tá certo aqui. Isso aqui não tá errado não, tá? Agora vamos lá. A derivada do U em relação a x. O que se encontra aqui a derivada do U em relação a x? Você deriva a primeira em relação a x, faz a derivada. Vamos lá. Aí quando você encontra a derivada segunda em relação a x, o resultado aqui é esse daqui. Então vamos lá. Quanto que fica? Menos seno de U, né? Menos seno de U. Ok. Só isso. 2 vezes menos seno de x. Tá, em relação a x é isso mesmo. Menos seno de U. Só que olha aqui, ó. Quem que é esse menos seno de U aqui? Então, isso aqui vai ficar o seguinte, o UTT aqui, que é igual a menos A ao quadrado, não, mais o A ao quadrado, menos seno de U. Isso daqui é igual ao UXX, a derivada segunda aqui. UXX. Então, com isso daqui, a gente encontra o seguinte, a solução, né, da equação de onda, ó, que é o UTT, ó, UTT, que é de 2 vezes derivada de t, é igual ao quadrado, é o xx. É o que nós encontramos aqui, ó. O tt é igual a ao quadrado, o xx. Okay? Então, isso aqui satisfaz a equação da onda. Tá? Essa solução aqui, tá? Essa solução, né? Ela satisfaz, é uma solução da equação de onda, tá? Uma solução. Então, o trabalho de você resolver equações diferenciais parciais, você tentar, dado uma equação diferencial parcial, você tentar encontrar essas soluções aqui dessa equação de onda. Daí tem toda uma metodologia, técnica, tá? Aqui a gente já coloca a solução para vocês, se caso eu colocar algum problema para vocês, coloco o problema, e aí vocês só substitui, faz a derivada parcial e responde se é solução ou não, sim ou não, falso, verdadeiro ou falso, tá? Nesse sentido aqui que eu coloco para vocês, tá? Mas no curso de cálculo 4 é que vocês vão resolver essas técnicas, encontrar técnicas, dado uma equação diferencial, vocês vão ter as técnicas para resolver essas equações diferenciais parciais, tá? Não nesse curso. Então, as derivadas aqui, ó, por exemplo, um diferenciável, uma coisa importante é você, se tem várias variáveis aqui, você tem o z, né, ele é uma função aqui de x e y, tá? Então, a função z é uma função de x e y. Você quer saber quanto que é o dz? Dz, você vai ter que derivar f em relação a x, dx, isso aqui é direto, diferencial direto, tá? E aí, mais derivada de f em relação a y, dy, tá? Isso é a forma de você calcular o diferencial, tá? Direto. Você está
mantendo, né, cada variável constante vai para outra. Mantém uma variável constante e vai para outra, tá? É a própria definição de derivada, tá? Okay? Para cada variável. Então, você tem que fazer a derivada parcial da primeira pelo elemento diferencial dela, mais a derivada parcial da segunda e o elemento dela. Tá? Isso aqui é importante. Que daí depois aqui na frente aqui, você vai ter o seguinte, ó, você vai ter o dy dt. Aí aparece a regra da cadeia. O dy dt é o dy dx e o dx dt. Tá? Esse aqui era o caso de uma dimensão. Quando você tem o caso de duas dimensões, então você vai ter aqui, ó, que eu coloquei ali atrás, né? Que seria, opa, nós temos o seguinte, você tem dz dt, é o df dx, dx dt, mais df dy, essas duas aqui são derivadas parciais, tá? Derivadas parciais. E essas daqui, dx dt e o dy dt, são as derivadas total, igual a essa daqui, tá? Então aqui a representação a gente coloca, isso aqui é derivada parcial, mantém, só deriva em relação a x, os outros é constante. Esse aqui deriva em relação a y, mantém um x constante, tá? Em duas variáveis. Então vamos lá, um exemplo. Você tem aqui o z é igual a x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado. Essa é a nossa função. Okay? Onde x é igual a seno de 2t e o y é igual a cosseno de t. Determine dz dt para t igual a zero. Regra da cadeia. Então você tem dz dt, né, a gente quer calcular o dz dt. Dz dt é o dz, o z depende de x e y. dz dx parcial dx dt, mais dz dy dy dt. Se você calcular isso aqui, ó, dz dx, você vai encontrar aqui, beleza? Aí dx dt, quem que é o dx dt? O x está aqui, ó. X é isso. Encontrou. Segundo termo, dz dy, encontra aqui. Dy dt. Tem que derivar isso aqui, ó. Derivada cosseno ou menos seno. Então, aqui. Uma vez feito isso, você quer para t igual a zero. T igual a zero. Substitui t igual a zero. E aí o dz dt para t igual a zero, aqui. Substitui t igual a zero, a resposta é igual a 6. Ok? Então, abram essa continha aqui desse exemplo, tá? E confiram isso daqui. Esse daqui é um exemplo assim, simples, né? Usando a regra da cadeia e derivadas parciais. Ok? Aqui, regra da cadeia, o caso 2. Onde que você tem... Aqui você tem o z, que ele é uma função de x e y, tá? O x e o y, o x depende de duas variáveis, do s e do t, e o y depende de st, duas outras variáveis, tá? Então, quando você vai calcular a derivada parcial do z em relação a s, nesse caso aqui, você tem que fazer dz em relação a x parcial, dx em relação a s, mais dz em relação a y, dy em relação a s, tá? Porque nesse caso aqui, o z, ele depende de duas variáveis, o s e o t. Então, ele vai primeiro, você está calculando o dz em relação a s, né? Vai para cá, abre as duas. Aí, dz em relação a t, você abre as duas também. Okay? Então, aqui é um caso, um exemplo. Ó. Se z é igual a exponencial de x, seno de y, isso aqui, onde x é st ao quadrado e y é s ao quadrado t. Determine dz ds e dz dt. Então, se aplica a regra da cadeia. dz ds, ó, dz ds. dz dx mais dx ds mais dz dy dy ds. Abre e calcula usando derivadas parciais. Beleza? E aqui o dz dt. Um ponto importante aqui, mudando agora já, saindo ali, é uma aplicação importante das derivadas parciais, que é o gradiente, tá? O vetor gradiente. O que é esse vetor gradiente aqui? É a definição que você tem, o gradiente, o nabla, né, que a gente chama de nabla, a gente não confundir as coisas, esse aqui é o nabla, né? Esse nabla, ele é igual a d dx na direção y,
Põe em duas dimensões, d dy na direção j. Se tiver mais uma dimensão, vai ser d dz na direção k. Tá? Esse é o vetor nabla em coordenadas que a gente chama de coordenadas cartesianas. Beleza? Esse vetor nabla aqui, em coordenadas esféricas, ele é outro vetor, em coordenadas cilíndricas, ele é outro vetor, tá? Nós não estamos tratando aqui dos outros sistemas de coordenadas. Então, aqui está só em coordenadas cartesianas. Então, o gradiente, por exemplo, de uma função f, ele é definido da seguinte forma. Você aplica, faz o gradiente de uma função f. Você calcula o gradiente de f, você aplica esse operador sobre a função f. Então, vai ser df dx na direção y, se for em duas dimensões. df dy na direção j. Se for em três dimensões, mais df dz na direção k. Ok? Então, isso aqui é a aplicação, a definição do vetor que a gente chama de gradiente. Isso aqui é o gradiente df da uma função f. Que pode ser uma função de x e y, como que está aqui do lado, ou x, y e z. Tá? É o gradiente dessa função. Tá? Então, vamos lá. Cálculo de gradiente. Determine a derivada direcional, né, de uma função. Essa função aqui. Ela é a função xy e ela depende de x ao quadrado y ao cubo menos 4y. No ponto 2 menos 1, na direção do vetor 2 na direção y mais 5 na direção j. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Nós queremos calcular o gradiente na direção desse vetor aqui. Então, primeiro você tem que calcular o gradiente dessa função. O que é o gradiente? Olha lá, lembra lá. O gradiente de uma função em duas dimensões, ela é uma f de xy. Então, vai ser assim, derivada do f em relação a x na direção y, mais derivada do f em relação a y, parcial, na direção j. Então, esse gradiente do f, ele vai ser o quê? Derivada do f em relação a x, mantém o y constante, como se fosse uma constante, um número. Então, derivado do f em relação a x vai cair 2x, o y é como se fosse uma constante, um número, manteve ali. E aí, derivada do segundo termo. Como a derivada de uma constante é igual a zero, não tem x ali. Isso aqui na direção y. Mais a derivada agora do f em relação a y. Primeiro termo tem y, né? Cai 3, então vai ficar 3x ao quadrado, y ao quadrado, né? Que cai o 3 e fica menos 1. Derivado do f em relação a y. E aí, derivada do segundo termo aqui, né? Derivada do menos 4y em relação a y vai dar menos 4. Menos 4. Ok? Isso aqui na direção j. Então, esse daqui é o vetor gradiente. Beleza? Vamos calcular um gradiente. Agora, o gradiente, a gente quer calcular ele no ponto x igual a 2 e y igual a menos 1. Então, você tem que substituir. No lugar que tiver x aqui no gradiente, você vai colocar 2. E onde que tiver y, você vai colocar menos 1. Como você vai obter esse resultado aqui. Menos 4 mais 8. Então, observe que V não é um vetor unitário, mas o módulo desse vetor aqui é a raiz de 29. Tá? E o vetor unitário na direção V, aí você encontra qual é o vetor unitário, né, do vetor V, né? O vetor V é esse aqui, desculpa, esse daqui, tá? Vetor V. Então, a gente precisa calcular o gradiente na direção V. Então, você tem um vetor que é o gradiente, e um outro vetor que é o vetor V, tá? A gente não quer calcular diretamente no V completo, a gente quer a direção V, então a gente precisa de um vetor unitário. O vetor unitário U, na direção de V, é o vetor V dividido pelo módulo do vetor V, tá? Isso aqui vai dar essa direção aqui, U, tá? Beleza. Se você faz isso aqui, o V pelo módulo do V, você encontra esse vetor unitário aqui. Agora nós vamos poder calcular completo. Então, a derivada
chama derivada direcional em U, no ponto de f2 menos 1, ele é igual ao que? A definição é o gradiente da função f, ok, gradiente da função f em 2 menos 1, ok, produto escalar com o vetor U, ok, o vetor U, que está aqui, ó, o gradiente da função com produto escalar com U. Quando você calcula esse produto escalar aqui, você encontra como resultado isso daqui, tá? Então, esse aqui é como se calcula o gradiente. Beleza? Aqui, mais um exemplo, tá? Então, você tem um pouquinho mais complexo, mas seguindo a mesma direção. Você tem uma função, tá? Um pouquinho mais complicada, que ela tem x e tem um seno de zy, né? O argumento dela, né, é um seno, né, de yz, e você quer calcular o gradiente de f. Então, primeira coisa, o gradiente de f, derivada do f da componente x, derivada da componente y, derivada da componente z, né, o gradiente de f. Tá? Você pega a função e deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z, para ter as três componentes do gradiente. Aí, determine a derivada direcional, né, de f nesse ponto aqui. Então, beleza, agora você substitui os pontos. Gradiente de f, substituindo nesses pontos. Você vai encontrar qual é o gradiente de f naquele ponto. E o vetor unitário, né, desse daqui, desse vetor v, que é a direção. O que é o vetor unitário? Lembro lá, vetor unitário, ele é igual ao próprio vetor, dividido pelo módulo dele. Tá? O módulo dele aqui é a raiz de 6, é o módulo. Então, próprio vetor dividido pelo módulo dele. Lembra como que é o módulo do vetor, né? Módulo do vetor, ó, módulo desse vetor v, é raiz de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 1 elevado ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, ao quadrado é 1, 4, 5, 6, por isso que fica a raiz de 6. Está aqui. Ok? Então, o vetor dividido pelo módulo dele vai ser esse vetor unitário. Aplica-se o gradiente, que é a derivada direcional nesse ponto, né, na direção desse vetor aqui, você vai ter isso daqui, é o produto escalar, e como resultado esse número. Ok? Então aqui é cálculo de gradiente, né, e derivada direcional, tá? Nós estamos calculando isso aqui que chama derivada, né, derivada direcional, tá? Derivada direcional. Esse conteúdo nós é envolvido com o conceito de gradiente, tá? Derivada direcional. Tá, beleza, pessoal. Nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente entra aqui na maximização, né, de derivadas direcionais para frente, tá? Nós vamos parar nesse ponto aqui. Ok, pessoal? Então é isso daí. Aí já na próxima semana, já deixo a próxima lista aqui, né, já para a gente ir trabalhando. Opa, Laís? Tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Ah, beleza, ótimo. Falou, pessoal, até mais. Bom almoço. Bom trabalho para todos vocês. Tchau, tchau, professor. Até a próxima. Até, mano. Até mais.